Livro de Números, capítulo 9. Números, capítulo 9, versículo 15. A nuvem guiando a marcha dos israelitas. E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel, após ela, partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam o seu arraial. Segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o dito do Senhor, assentavam o arraial. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assentava o arraial. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel tinham cuidado da guarda do Senhor e não partiam. E era que quando a nuvem, poucos dias, estava sobre o tabernáculo, segundo o dito do Senhor se alojavam, e segundo o dito do Senhor partiam. E era que quando a nuvem, poucos dias estava sobre o tabernáculo, segundo o dito do Senhor se alojavam, e segundo o dito do Senhor partiam. Porém era que, quando a nuvem desde a tarde até a manhã ficava ali, e a nuvem se alçava pela manhã, então partiam, quer de dia, quer de noite. Alçando-se a nuvem, partiam. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, e alçando-se ela, partiam. Segundo o dito do Senhor se alojavam, e segundo o dito do Senhor partiam. Da guarda do Senhor tinham cuidado, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés. Aleluia. Eu quero que você abra em Êxodo, não desmarcando esse texto que nós lemos, mas abra em Êxodo capítulo 40. Voltando lá para Êxodo, capítulo 40, versículo 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela. E a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava, porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Eu quero que você abra, volte para Êxodo capítulo 13, versículo 21. Êxodo capítulo 13, versículo 21 e 22. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca, diga comigo, nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, e nem a coluna de fogo de noite. Êxodo 14, 19 e 20. E o anjo de Deus, diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes
estes esclarecia a noite, de maneira que a noite toda a noite, não chegou um ao outro. Amém? O que Deus direcionou a falar nesta noite foi sobre direção de Deus e presença de Deus. Nós tomamos aqui por base o livro de Números e o livro de Êxodo, para falar do cuidado que Deus teve com o povo, quando o povo saiu do Egito. Deus sabia que a travessia pelo deserto não ia ser fácil. Deus sabia que a travessia ia ser difícil. O deserto de dia chega até 50, 60 graus de temperatura, graus Celsius. E à noite, a temperatura pode chegar até abaixo de 0. Então é um contraste muito grande. E nós vimos aqui que Deus, Ele pensou em tudo. Diga, o nosso Deus. O nosso Deus pensa em tudo. E quando Moisés, usado por Deus, tirou o povo lá do Egito, eles tinham que ter uma rota traçada. Eles precisavam de uma direção. E eu quero dizer que quando eu estava estudando essa palavra, o Espírito de Deus falava muito forte no meu coração que tem muita gente sem direção. Sem direção de Deus. Sem foco. Que está perdido no seu caminho. E nós vimos aqui que quando Deus tirou eles do Egito, quando eles foram atravessar o mar, era noite. E a palavra do Senhor diz que Deus tirou a coluna de fogo que estava na frente deles, guiando-os pelo deserto, e colocou a coluna de fogo atrás, para que o exército de Faraó não encontrasse com o povo de Israel. Ficou no meio, Deus protegendo, direcionando. A coluna de fogo ia na frente direcionando. E mais à frente nós vemos que no continuar da jornada pelo povo no deserto, durante o dia havia uma coluna de nuvem visível a todos os olhos, não só de Moisés, mas para todo o povo ver aquela coluna de nuvem ali protegendo o povo e direcionando. Eram essas duas funções da coluna de nuvem durante o dia. Ela protegia o povo do calor do sol do deserto. E ela direcionava o povo para onde o povo deveria caminhar, porque o deserto era imenso. Eles não sabiam o caminho, eles não tinham um mapa. Deus usava Moisés para transmitir a sua vontade ao povo. E Deus usava a coluna de nuvem durante o dia para proteger o povo do sol do deserto e para direcionar o povo. E à noite Deus era tão bom, tão misericordioso, que estava sobre o tabernáculo, sobre o povo, a coluna de fogo. Fogo para esquentar o povo no frio do deserto e fogo para conduzir o povo, para que, como nós lemos aqui, para que o povo caminhasse de dia e de noite. Aleluia. Diga para a pessoa que está do seu lado, você não pode parar na caminhada. Você tem que caminhar de dia e de noite. Aleluia. E a palavra de Deus ainda relata um outro mistério a respeito da coluna de fogo e da coluna de nuvem. A coluna de nuvem ficava sobre o tabernáculo. Quando foi construído o tabernáculo, que era o lugar onde os levitas ali recebiam os sacrifícios do povo, onde ficava a arca da aliança, a palavra diz que havia uma coluna de nuvem sobre aquele tabernáculo. E eles tinham que prestar muita atenção, porque quando a coluna de nuvem estava parada,
Era sinal de que eles deveriam permanecer acampados, não sair para continuar a caminhada, a travessia pelo deserto. Mas havia um momento em que aquela coluna de nuvem iria se levantar e ia se locomover. Isso significava que eles deviam levantar acampamento e partir, porque a coluna estava se movendo. Ou seja, no deserto, o povo caminhava segundo a direção que Deus dava. Aleluia. Sabe por que tem muita gente que está passando por prova hoje? Eu estou falando de crente. Sabe por que tem muita gente que está passando por tribulação? É porque quer. Porque Deus é Deus que dá direção. Aleluia. Deus é Deus que mostra o caminho. Mas muita gente não está seguindo a direção que Deus está mostrando. Se no momento que a coluna de nuvem se levantasse, o povo não levantasse e partissem, eles não estariam obedecendo a Deus, ficariam parados ali e nunca chegariam à terra da promessa. Mas os levitas estavam atentos, o povo estava atento, porque quando a coluna de nuvem se levantava, fosse de dia ou fosse de noite, o povo deveria levantar acampamento e caminhar para onde ela fosse, direcionasse. Como que eu sei que eu estou na direção de Deus? Quando eu faço aquilo que Deus manda eu fazer. Não adianta nada vir servos e servas usar este altar para ministrar, usar pessoas nos dons espirituais para falar comigo e com você, através de revelação, e a revelação ser de Deus. Se quando nós saímos dessas portas para fora, nós fazemos completamente o contrário daquilo que Deus determinou que façamos. Podemos nos emocionar na hora, podemos chorar na hora, podemos rodopiar na hora no espírito, podemos sapatear, mas se nós sairmos daqui e lá fora nós não obedecermos a direção que Deus nos deu aqui dentro, tudo isso não valeu de nada. Porque a melhor direção que nós temos que seguir é a direção que Deus dá. O que Deus tem falado para você, para esse tempo que você está vivendo? O que Deus tem colocado no teu coração para esse tempo que você está vivendo hoje? É tomar posição com Ele? É orar mais? É buscar mais? É orar para casar? É orar pedindo um filho ao Senhor? É orar, se encher de Deus, buscar o batismo no Espírito Santo? Eu dizia para a Alessandra, essa semana, não me lembro se foi na oração, não me lembro se foi no culto, de que Deus quer batizar ela com o Espírito Santo. Mas para ela ser cheia, ela tem que querer e caminhar em direção àquilo que Deus quer. Buscar, orar, jejuar, ler a palavra, se consagrar, vigiar, se santificar. Aleluia, santificação. Antes da construção do tabernáculo ou tenda da congregação, Deus guiava o povo pelo caminho de dia e de noite. Na passagem do Mar Vermelho, a coluna de nuvem se pôs atrás para protegê-los e não deixou o inimigo tocá-los. Em Êxodo 33, 2, 33, 14, Moisés não quis continuar sem a direção e a presença de Deus. Abra lá em Êxodo capítulo 33, versículo 2. O famoso episódio do bezerro de ouro. Quando Deus falou para Moisés que não iria mais no meio do povo, porque o povo havia pecado. Enquanto Moisés estava ausente os 40 dias, eles pediram que Arão fizesse um bezerro de ouro para conduzi-los. Meu Deus! Aquele povo viu os milagres que Deus operou na terra do Egito. Aquele povo viu as 10 pragas.
A palavra do Senhor diz que eles demoraram 3 meses para chegar ao monte Sinai. E quando eles chegaram ao monte Sinai, eles se acamparam ali. E Deus pediu que Moisés subisse no monte, porque Deus queria dar as leis para reger aquele povo. Só que Moisés não falou para eles que ia demorar 40 dias. Moisés subiu, levando Josué. Josué ficou um pouco apartado de Moisés, e Moisés subiu sozinho até a presença de Deus. E passaram-se 2, 10, 15, 20, 25 dias, e Moisés não retornava. E o povo se alvoroçou. E começaram a perturbar Arão, dizendo: Arão, que havia ficado na responsabilidade de cuidar do povo, Moisés morreu. Constrói para nós um bezerro de ouro. Pega as joias que nós temos. Vamos fazer uma coleta. Vamos construir um bezerro de ouro. Eles haviam aprendido isso lá no Egito. O boi ápis era adorado no Egito. Agora você já pensou comparar o nosso Deus com um bezerro? Com um animal? Deus não reparte a glória dele com ninguém. Deus é espírito, e os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Aleluia. Não é preciso uma imagem de escultura aqui para você adorar a Deus. E naquele momento, aquele povo ali pecou. Deus disse que não ia mais com o povo. Moisés se desesperou e foi para a presença de Deus e disse: Senhor, se o Senhor, capítulo 33, versículo 2 diz assim: e enviarei um anjo diante de ti, te lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Deus falou: não vou mais no meio de vocês, vou mandar um anjo. Moisés se desesperou. 33, 12. Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, faze subir este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, Moisés sabia o que era ter intimidade com Deus, o que era a direção de Deus para a vida dele. Se tenho achado graça aos seus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que essa nação é o teu povo. Aí o Senhor disse para ele: irá a minha presença contigo. Deus não falou: irá a minha presença com o povo. Deus falou: irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Mas Moisés falou para Deus: se a tua presença não for conosco, aleluia, não nos faça subir daqui. Porque Moisés queria a presença de Deus no meio do povo. Nós temos que desejar a presença de Deus, a direção de Deus, porque sem presença de Deus não tem direção. Repita comigo: sem a presença de Deus não tem direção de Deus. Eu consigo sozinho, eu não preciso ir para a igreja. Essa semana eu vi algo no Facebook que eu fiquei horrorizada. Pessoas pregando que nós somos a igreja, e porque nós somos a igreja, nós não precisamos ir para a igreja, porque a igreja somos nós. Isso é coisa do capeta. Em primeiro lugar, nós estamos na igreja porque nós precisamos ter comunhão uns com os outros no ambiente de culto. Em segundo lugar, a palavra diz, o salmista dizendo, que sobre este lugar repousa a glória de Deus, aleluia. Em terceiro lugar, precisamos estar juntos para celebrar a Santa Ceia do Senhor, repartir o pão. E tem um scrap que foi polêmico esses dias, porque alguém não gostou, que diz assim, que não é preciso estar na igreja todo dia para ser salvo. Mas a segunda parte diz assim: mas quem é salvo
ama estar na casa do Senhor. Você acredita que teve pessoas, Mariane, que criticaram isso aí? Deus conhece meu coração. A desculpa dos crentes do século XXI são algumas frases de efeito. Ah, Deus sabe de todas as coisas. Vai levar muita gente para o inferno esse Deus sabe. Outra frase de efeito. Eu não preciso estar na igreja todo dia para Deus me abençoar. Vai levar muita gente para o inferno. Outra frase de efeito. Ah, eu assisto os programas de televisão, eu não preciso estar na igreja porque eu assisto o programa evangélico na televisão. Frase de efeito. São coisas que Satanás tem lançado para nos tirar da presença de Deus. Quero dizer que o primeiro sintoma, eu digo isso sem errar, que o primeiro sintoma de que a pessoa está esfriando na fé, guarde isso no seu coração. Eu preguei sobre isso uma vez, uma mensagem que Deus me deu. E ontem ou antes de ontem, vendo alguns vídeos com a minha mãe, o pregador, pastor Josué Brandão, ele repetiu a mesma frase. Eu falei, Senhor, tu és lindo porque o teu Espírito Santo é o mesmo em todo lugar. Ele disse, a primeira coisa que uma pessoa fraca na fé, ela deixa de sentir, é desejo de estar na igreja. Ela não vem mais aos cultos como ela vinha antes. Ela não sente mais ânimo de estar na presença de Deus. Isso é muito perigoso, porque ela pode se desviar dos caminhos do Senhor, porque ela para de vir, ela para de ter comunhão com a igreja, ela para de participar da Santa Ceia, ela para de ouvir as mensagens, ela para de ouvir os louvores, ela para de receber oração por imposições de mãos, mesmo que nós vamos visitar a pessoa. Se a pessoa não tiver ânimo para estar na casa do Senhor, não se dispuser, não se esforçar, de nada adianta. E Moisés rogou a presença de Deus. E no versículo 18 ele pediu que Deus mostrasse a glória dele. E Deus ouviu a oração de Moisés, amém? Que nesta noite nós possamos dizer como Moisés falou para o Senhor: Senhor, rogo-te que me mostres a tua glória. Aleluia. Diga comigo: Senhor, rogo-te que me mostres a tua glória. Para se obter vitória, Deus tem que estar na direção e estar presente no nosso caminho. Deus tem que estar na direção. No momento em que recebi a Cristo como Salvador, eu entreguei a minha vida completamente nas mãos dEle. Ele vai me direcionar, Ele vai formatar a minha mente, que era uma mente mundana, uma mente com pensamentos mundanos, uma mente que tinha pensamentos contrários à palavra dEle, e Ele vai colocar na minha mente a palavra dEle, aleluia, conforme Ele quer. É por isso que você tem que ler a Bíblia, porque essa Bíblia é o manual de Deus que nos leva para o céu. Aqui está tudo que nós precisamos para sermos bem-sucedidos. Que Deus coloque no coração da igreja e no coração dos jovens que estão se levantando o desejo de ler a palavra, para que não se levante uma geração analfabeta, funcional espiritualmente. Os israelitas não andavam, não paravam sem Deus falar. Na coluna de nuvem, direção do Espírito Santo e presença de Deus. Você tem colocado todos os teus planos e projetos na presença de Deus e pedindo direção para ver se dá certo? Eu gosto muito de uma palavra em Tiago que diz que nós não podemos fazer nada, planejar nada, se antes dizer, se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser, eu vou viajar. Meu filho está planejando o seu casamento. Já está mandando até convite aí para padrinho. Para o dia 24 de agosto, né? Do ano que vem. Inclusive, ele quer o nome dos irmãos da igreja. Só que eu sempre ensinei meus filhos, tem um ano daqui lá.
mais de um ano e um mês. Se o Senhor quiser, ele não voltar, meu filho vai se casar. Se o Senhor quiser, eu vou fazer aquela viagem em janeiro. Se o Senhor quiser, porque a nossa vida é dirigida pelo Espírito de Deus, e Ele pode fazer o que quiser conosco. Eles não andavam sem a direção do Espírito Santo. Qual é o momento que nós estamos vivendo hoje? Deus quer que nós andemos, ou que nós esperemos nele. O que Deus quer para você agora? Que você fique parado? A nuvem está ordenando você ficar parado onde você está, sem tomar decisão nenhuma no momento, só orando? Ou Deus já está te incomodando? Levanta e marcha. É hora de agir. Ah, mas como que eu vou saber isso? O Espírito de Deus vai falar no teu coração, no teu interior. Deus sempre estará conosco em todas as nossas jornadas, se nós, tem uma condição para isso, se nós estivermos com Ele. Eu gostaria agora que os bons de Bíblia pegassem a palavra. Eu gostaria de falar que todos os servos de Deus na Bíblia prosperaram porque andaram na direção que Deus dava. Abraão, Noé. Irmãos, Noé ficou 120 anos construindo uma arca para uma chuva que ninguém acreditava que viria. Você já imaginou, Felipe, Deus chegar para você e falar: Felipe, constrói uma arca, e Deus dá a medida, só você sabe disso, e Deus mandou você fazer, e você começa a fazer, e todo mundo em volta falando que você está louco. Só que os 120 anos que Noé ficou construindo a arca com os filhos, ele também ficou pregando que o dilúvio viria e que só se salvaria quem entrasse na arca. Hoje a arca significa o nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. Ele falou que Ele é a porta. Eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim entrará e achará pastagem. Quando entraram na arca, a família de Noé e os animais, Deus lacrou a arca por fora. Por que que Deus fez isso? Porque Noé poderia ficar com dó daquele povo lá se afogando no dilúvio, batendo na arca, gritando: deixa a gente entrar, deixa a gente entrar, deixa a gente entrar. E Deus lacrou a porta da arca por fora. Sabe por quê? Porque Deus é justo. Deus não vai permitir que a gente obtenha uma bênção ou a salvação sem merecimento. Hoje não é por merecimento, é por graça, por receber Jesus como nosso suficiente Salvador, aleluia. É muito fácil eu participar do mundo, das baladas da vida, me prostituir, pecar contra Deus e querer ser salvo. Tem muita gente assim dentro das igrejas, inclusive gente assim tomando a santa ceia do Senhor. Mas eu quero dizer que no dia do arrebatamento da igreja, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos arrebatados. Deus vai saber quem serviu a Ele de coração ou não, e aquele que achava que podia fazer o que queria vai ficar para a grande tribulação. Provérbios 16:1, vamos lá, começar a nossa maratona. Bem rapidinho, Bíblia na mão. Quem achou pode ler. Viu? O coração do homem faz planos, mas do Senhor vem a resposta certa. O versículo 9 diz o quê? É o Senhor que dá a direção. Versículo 11 diz o quê? Aqui está falando sobre a justiça de Deus. Aleluia. Provérbios 3, versículo 6, volte lá.
Reconhece-o em todos os seus caminhos. Reconhece que Deus é a direção, é o caminho. Que Deus vai endireitar tudo que precisa ser endireitado na sua vida. Isaías 45:2. Aleluia. Eu irei diante de ti. Olha só. E endireitarei os caminhos tortos. Quebrarei as portas de bronze. E despedaçarei os ferrolhos de ferro. Quem crê nessa palavra diz amém. É direção de Deus. E essa palavra é para quem está ouvindo a voz de Deus. Isaías 30, versículo 1. Olha que palavra tremenda. Que tomaram conselho, mas não de mim, ouviram e não obedeceram, se cobriram com a cobertura, mas não foi a cobertura do meu espírito. Versículo 21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra de que está por detrás de ti, dizendo, olha só, Deus fala, diga, Deus fala comigo. Este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. Deus está falando aqui que Ele fala. Ah, mas Deus não fala comigo. Tem gente que só quer, vem para a igreja ouvir aquilo que Ele quer. Essa semana eu conversei com a missionária, ela é uma benção, missionária Janaína. E teve uma pessoa daqui, de Maringá, que pegou o número dela, viu que eu era amiga dela, pegou o número dela e adicionou ela no WhatsApp. E, missionária, ore por mim, porque a minha vida é assim, 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 assim. E nós aqui já havíamos orientado esta pessoa. E esta pessoa não está firme. E a primeira coisa que a missionária perguntou: você é crente? Aquele jeito dela. Você está na igreja do pastor Eber? Ela fala desse jeito, Eber. Ah, eu estava lá, mas não estou indo mais. E ela falou assim, olha, Deus está me mostrando que você tem que se consertar com Deus. Não adianta tu vir pedir oração para mim não, porque você tá fora da igreja. Eu não vou me meter na tua causa não, que a coisa é feia. Sabe o que a irmã fez? Você não conhece a minha vida. Você não sabe quem eu sou. Não aceitou. E ela começou a querer bater boca com a missionária. A missionária, vai se converter, irmã. Vai, eu não vou tomar a tua causa, porque Deus me mostrou coisas aqui que é você que tem que se consertar para mudar dentro da tua casa. Mas você não ouve ninguém. A paz do Senhor, bloqueio. Com ela é assim, eu amo esse jeito dela. Ainda fala que é minha amiga, Senhor. Falei, missionária. Aí, ela conversando comigo depois, eu não posso tomar esse jogo, ela veio falar comigo. Aí eu falei, missionária, a situação é essa. Ela falou assim, Deus me mostrou tudo isso que você está me falando. Só que eu mal comecei a falar, a pessoa já se justificou, disse que, Deus sabe. Deus sabe da minha vida. Deus sabe. E falar isso para uma serva do Senhor, que Deus mostra coisas escondidas, é cair do cavalo, não é, Thaísa? Thaísa já passou por uma experiência com ela. Deus dá a direção. Jeremias 6,16. Pastor, leia, pastor. Seis 16.
Olha aqui a rebeldia do povo. Deus está falando, coloque-te no caminho, pergunta para mim qual é o bom caminho. E andai por esse caminho que eu direcionar vocês, e vocês vão achar descanso para as vossas almas. E o povo respondeu para Jeremias: não andaremos. Sabe, irmãos, o meu esposo me falou uma coisa hoje que eu fiquei meditando. Tem pessoas na caminhada cristã, nossa, como pastores, que tem um momento em que nós temos que parar de tentar carregar no colo e deixar Deus trabalhar. Porque muitas vezes a gente está interferindo no trabalhar de Deus na vida da pessoa. Porque as pessoas têm que vir para Jesus por amor, não por obrigação. Diga, as pessoas têm que vir para Jesus por amor e não por obrigação. Não porque Deus dá chave de casa, de carro, da casa na praia, não. É pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, pela salvação. Meu esposo falava isso para mim hoje, eu tenho meditado muito nisso. Nós muitas vezes nos estressamos, ficamos até mesmo com dor de cabeça, doentes, porque tem gente que deixa a gente com dor de cabeça, de tão teimosa que é. Ouve os conselhos, ouve a palavra, mas não muda de vida, não muda a direção segundo a direção que Deus quer. Então, se eu e o pastor, nós não conseguimos, e nem o Espírito Santo consegue mudar a mentalidade da pessoa, quem somos nós? E chega um determinado momento que Deus fala: chega, só entrega nas minhas mãos. E a pessoa vai ter que aprender, sozinha, com Deus, o caminho que Deus quer para a vida dela. Jeremias 10, 23, o versículo do meu esposo, leia, por favor. Ele sabe de cor. É essa palavra da vida dele, viu, irmãos? Descobriram hoje. Amém. Isaías 58, 11. 58, 11. Volte para Isaías, um livro atrás. E o Senhor te guiará continuamente. Repita comigo. E o Senhor te guiará continuamente. E fartará a tua alma em lugares secos, fortificará os teus ossos, serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas nunca faltam. Sabe para quem Deus está falando isso? Para quem jejua e faz um jejum a Deus. Não só mecânico, por obrigação ou por religiosidade, mas que faz aquele jejum com o coração quebrantado. Essa é uma promessa para quem jejua. O Senhor te guiará continuamente. Quantos quer jejuar e ver isso acontecer na vida aí, hein? O 58, 11. O 12, olha, promessa para a tua vida, e os que de ti procederem, para a tua família, essa é uma promessa. Olha aí, pessoas que querem jejuar, que estão jejuando. E os que de ti procederem, edificarão os lugares antigamente assolados, levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão de reparador de roturas ou de brechas, e restaurador de veredas para morar. A tua descendência será uma geração que vai honrar o nome de Deus. Aleluia. Amém. São tantos versículos. 1 Coríntios 2,14. Quem quiser pegar comigo, depois pega. Salmo 31, 3. Quero que você abra o Salmo 31, 3. Eu coloquei até ele de lado. São muitos versículos, gente. O que está escrito lá, pastor? Olha só, tu és a minha rocha e a minha fortaleza, por amor do teu nome me guia e me encaminha. Me mostra o caminho, me dá a direção, o que eu devo fazer, o que eu devo seguir. Aleluia. E para concluir, quero que você abra
Quem está anotando aí tem Salmo 17, versículo 5. 1 Coríntios 2,14. Depois eu passo pelo WhatsApp. Salmo 25, 10. Salmo 32, 8. Abra lá, pastor, o 32, 8. João 8, 12. Aleluia. Olha Deus falando, eu vou te instruir, eu vou te ensinar o caminho que você deve seguir. Você está disposto, irmãos, a deixar Deus ensinar você? Amém? Jeremias 29, 11. Para encerrarmos. Jeremias. Sabe por que Deus quer direcionar a nossa vida? Por causa desse versículo aqui. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Eu quero que vocês andem na minha direção, está dizendo Deus para a igreja dessa noite. Porque eu tenho para vocês pensamentos de paz. Diga, Deus tem para nós pensamentos de paz e não de mal. E o fim do versículo diz: para vos dar o fim que esperais. Qual o fim que você espera? Mesmo com luta, mesmo com tribulação, se coloque de pé em nome de Jesus. Nós queremos ter um fim abençoado. Feche seus olhos. Eu quero que todos não se distraiam. Feche seus olhos neste momento. É um momento entre você e Deus. Eu vou fazer algumas perguntas e você vai responder para você mesmo. Você tem ouvido a voz de Deus? Se você não tem ouvido, dobre o joelho urgentemente e fale: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Porque se você não estiver ouvindo a voz de Deus, você não vai poder saber qual a direção que Ele vai te dar. De olhos fechados ainda. Você tem caminhado na direção que Deus quer que você caminha? Primeiro, você tem que ouvir a voz de Deus. E agora? Você tem seguido essa direção de Deus? Ou você tem sido um crente teimoso? Crente rebelde? Que Deus fala e nunca sai do lugar porque não está disposto a obedecer à voz de Deus. Irmão, servir a Deus exige renúncia. Servir a Deus exige ter ouvidos espirituais, olhos espirituais, como nós pregamos aqui há alguns dias atrás. Você tem conseguido deixar Deus dirigir a sua vida? Você tem verbalizado bênção sobre a tua vida? Verbalizar a bênção é você falar. Irmãos, nós pecamos muito pela língua. E nessas palavras que nós falamos, minha mãe sempre nós conversamos sobre isso. Nós damos legalidade através de certas palavras para o diabo entrar e fazer arruaça na nossa vida. Ah, porque eu vou para a igreja e nada acontece. Você está verbalizando que nada acontece. Ah, porque eu vou para a igreja, a oração do pastor não vale nada. Você está verbalizando aquilo para você. Ah, porque a minha casa é uma desgraça. Ah, porque o meu marido é um encosto na minha vida. Ah, porque o meu salário é uma miséria. Você vai continuar na miséria. Porque você está verbalizando, dando legalidade para o espírito de miséria entrar e fazer arruaça. Mas se você seguir a direção de Deus,
O que nós lemos agora em Jeremias 29:11. Tenho para vós pensamentos de paz, aleluia, e não de mal, para dar o fim que vocês desejam, que é a bênção do Senhor. Aleluia, vamos orar. Enquanto eu estarei orando aqui, o pastor estará ungindo somente vocês, no lugar mesmo onde vocês estão. Aleluia. Recalabas, terianda, alabas, tecanta, alabachurianda, alabas. Glória a Deus. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio. Aleluia. Oh, aleluia, dá direção, Senhor. Confio. Espírito de Deus, dá direção para este homem, para esta mulher, para este jovem que está buscando uma resposta do Senhor. Aleluia. Responde, Senhor. A tua presença faz a diferença. Recalabás, decanta, alabás. Rebacanta, alabás, decanta, alabás. Aleluia. Jesus, eu preciso. Dá direção, Senhor. Me escutas. Aleluia. Quando clamo. Os israelitas tinham uma coluna de nuvem, tinham uma coluna de fogo, mas hoje nós temos o teu Espírito Santo. Torna-nos sensíveis à voz do teu Espírito, ó Deus. Rebacanta, alabachurianda, alabacaia. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Quero perguntar para você uma coisa e vou encerrar. Pode continuar dedilhando, Regi. Você tem alguma decisão importante para ser tomada na tua vida? Essa semana? Ou algum ente querido seu precisa de direção? Emanai, decanta, alabá. Não fique perdido. Uma coisa que eu falo para você, se você não sabe o que fazer, eu vou te ensinar. Não faça nada. Coloque o joelho no chão e deixa Deus te dar a direção do que você tem que fazer. Não saia por aí fazendo loucura. Não saia por aí se endividando. Não saia por aí pegando dinheiro com agiota. Não saia por aí fazendo loucuras, mudando de cidade, como se você mandasse na sua vida. Coloque o teu joelho no chão e peça para Deus te dar direção. Aleluia. Direção. E Deus vai te dar a direção. Amém? Diga obrigado, Jesus, pela tua direção. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Amém. Quem trouxe uma oferta nessa noite? Erga suas mãos, eu vou abençoar você. Querido Deus,
Os irmãos que trouxeram, depois coloque ali na salva no altar. Nós abençoamos a mão de cada um que está aqui, Pai. Que o Senhor continue levantando dizimistas e ofertantes fiéis na tua casa, para que haja mantimento na tua casa, para que o devorador seja repreendido, para que os teus filhos sejam prósperos e abençoados, Pai. Em nome de Jesus, abre a porta do emprego. Pai, toda pendência que estiver para ser resolvida esta semana, resolve, porque tu és Deus de milagres, Pai. Em nome de Jesus, obrigada, porque esse mês, ó Pai, a nossa cesta do quilo da primícia foi uma bênção. Senhor, nas próximas semanas estaremos distribuindo novamente os papeizinhos. E eu creio que vai ser dobrado, aleluia. E o Senhor vai abençoar cada mão, cada casa que está trazendo a primícia na tua casa. O quilo do amor, em nome de Jesus. Colocamos aquela família em que o Regi e a Thaísa levaram a cesta da igreja, Pai. Está ali perto daquele viaduto, naquele terreno, naquele barraquinho, Senhor. Senhor, que sejam canais de bênção para conduzir essas pessoas até o Senhor. E que o Senhor venha abençoá-los com a salvação e materialmente, em nome de Jesus. Amém? Estenda suas mãos. Obrigado por este culto. Diga: Deus, meu papai, obrigada, papai, pelo culto dessa noite. Te agradeço. Recebe a minha adoração. Amém? Estenda suas mãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja, desde agora e para todo sempre. A igreja diz: amém. Sexta-feira, 7h30, reunião de oração, joelho dobrado no chão. Amém? E sábado e domingo, 2 gloriosos cultos para a glória do Senhor. Amém? Vamos lá? A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Dê um abraço no seu irmão com a paz do Senhor. Por se lembrar de mim, ouvir o teu favor, que é o que me faz crescer. Eu ligo pela fé e não caminho.